Eu fiz uma cirurgia de catarata no olho esquerdo no dia 2 de julho de 2025, né? E no olho direito, né? Depois, agora, no dia 7, eu precisei fazer uma outra cirurgia de catarata no olho esquerdo. Só que no olho esquerdo, além da de catarata, eu fiz uma cirurgia, aliás, uma cirurgia conjunta, né, de catarata e também de retina. Eu tenho 61 anos e um pouquinho antes da pandemia, quando eu fui fazer um exame de vista para trocar de óculos, foi detectada a catarata, mas estava muito no começo e eu nem percebia, né? Não dava nem para perceber que estava com catarata. Porém, nos 2 últimos anos aí começou a atrapalhar, principalmente para dirigir, né? Para dirigir, eu estava dirigindo, porém eu ia tipo 40 por hora, né? No máximo 50 por hora, e no semáforo, por exemplo, eu tinha muita dificuldade para enxergar se estava no vermelho ou se estava no verde, né? Quando a luz do sol estava muito forte, aí era pior ainda, né? E também no sol eu não conseguia identificar, quando tinha sombra de árvore, né, se havia algum carro estacionado ali. Então frequentemente eu ia assim quase que por meio da via, né, invadindo a faixa contrária com medo de talvez alguém sair do carro de repente, né? E aí eu comecei a me preocupar em fazer o tratamento, né? Aí partimos para a cirurgia. Esse do olho direito, ele foi só de catarata e no dia seguinte já foi retirado esse curativo, e aí eu me surpreendi porque logo que eu pinguei o colírio à noite, né? Quando eu pinguei a primeira gota de colírio, que é um colírio antibiótico, ainda estava um pouquinho embaçado e um pouquinho deformado, né, a imagem. Mas à noite estava super nítido, já no mesmo dia da cirurgia. E no dia que eu retornei para a consulta e aí foi retirado o curativo, aí praticamente estava normal. Estava enxergando tudo, né? Eu digo isso porque eu tenho uma miopia muito alta, acima dos 10 graus. A minha miopia é desde criança que eu uso óculos, né? E aí eu tive que esperar mais de 2 meses para fazer a cirurgia no outro olho, porque o médico disse que a lente, porque na catarata é feita a substituição do cristalino, coloca-se uma lente, aí essa lente ia demorar cerca de 2 meses para ficar pronto. Então aí eu fiz essa cirurgia somente agora, no dia 7 de outubro. Mas aí foi uma cirurgia que eu fiquei mais preocupado, porque o médico disse que ia mexer na retina também, né? Porém, correu tudo bem, graças a Deus, mas o tempo de recuperação dessa cirurgia, dessa segunda, é bem mais demorado, né? Então, como mexe na retina, o curativo eu retirei no segundo dia também da consulta. Mas aí estava tudo embaçado, eles injetaram um gás no meu olho, esse gás demora mais de 2 semanas para o organismo absorver esse gás. Então, desde os 7 anos de idade que eu uso óculos. Então veja essa foto minha, essa foto aqui acho que é minha com acho que 8 ou 9 anos, uma coisa assim, ou 10 anos, não sei, que foi uma foto para carteirinha estudantil, né? E olha como o aro da armação é grosso, o vidro da lente é grosso, né? Porque isso foi nos anos 70. E eu comecei a usar óculos já com um grau muito elevado,
Eu não comecei a usar óculos com meio grau, 0,25, 1 grau, igual a maioria das pessoas. Eu já comecei com 4, eu acho que comecei com 4 graus ou mais. Eu lembro que era um óculos muito forte. E eu sempre usei óculos, sempre precisei usar óculos. Desde que eu comecei a usar, eu não me sentia bem sem óculos, para andar na rua. Inclusive, eu jogava bola na rua com os coleguinhas, né? Eu jogava de óculos mesmo. E já quebrei diversos óculos jogando bola na rua, né? O óculos caía, quebrava, e porque eu não conseguia, eu não me sentia bem confortável sem o óculos, né? E assim foi por décadas, né? Então todas essas fotos minhas aqui, ó, eu tô sempre de óculos, né? Então foi surpreendente quando após a cirurgia, principalmente a primeira cirurgia, que foi uma cirurgia simples de catarata, né? Eu já, olha que eu pinguei o colírio à noite, eu falei, nossa, mas eu acho que eu não vou precisar mais usar óculos, porque com o grau elevado que eu tenho, eu estou enxergando como se eu tivesse com óculos. Não fiquei tão feliz nesse instante, né? Então veja, ao longo do tempo, as foto para documento sempre com óculos, né? Que aí passou a ser o meu perfil, né? Meu perfil físico habitual, normal. Aqui, ó, tá vendo? Essa foto é dos anos 90. E eu passei uma temporada trabalhando no Japão sempre de óculos, tá vendo? E olha só, uma receita de óculos minha de 2012. Olha. Então olha aqui, ó. Eu precisava de um óculos para longe. Olha aqui, ó. 11 graus e meio no olho direito e 14 graus no olho esquerdo. Ó. Tá vendo? Ó? E aqui um óculos para perto, ó. Esse óculos para perto, eu fiz uma consulta já faz um tempinho já aqui em Mojimirim, né? E a oftalmologista falou que esse aqui era o máximo grau para óculos para perto, para leitura. Não tinha como melhorar mais que isso, né? Então, por um tempo, eu usei esse óculos para ler, né? Para olhar aqui no computador. Mas, passado algum tempo, esse óculos já também não estava servindo mais. Então, olha como a minha visão estava piorando cada vez mais. E olha só, 14 graus e 11 graus e meio. Então, quando eu fazia exame de vista na minha infância, a cada ano, todo ano eu ia fazer o exame de vista. A cada ano subia 1 grau, até mais que 1 grau por ano. É por isso que chegou nesse ponto aqui, né? E esse aqui é de 2012. Só que aqui, aí a partir daqui, eu não troquei mais de óculos porque não adiantava mais. Chegou num ponto que estava tão ruim para a leitura que mudar de óculos não ia resolver esse problema, né? Porém, não tinha catarata. Então para mim estava normal, minha vida estava normal. Só ficou ruim quando surgiu a catarata, né? Então, veja que a cirurgia de retina, a cirurgia de catarata, ela é feita na parte da frente do olho. Ele pega esse cristalino aqui, ó, esse cristalino que fica esfumaçado, às vezes, sei lá, degrada, acontece alguma coisa aqui, né? Prejudica bastante e aí não se enxerga nada. A minha catarata não estava tão ruim, mas para dirigir estava atrapalhando, né? Então essa foi a cirurgia no olho direito. No olho esquerdo, além da catarata, mexeu aqui na retina. E veja que a retina ele fica na parte de trás do olho. Então olha como a coisa é complexa, né? Então mexeu aqui na frente e mexeu aqui atrás. Então foi uma cirurgia dupla, né? Essa do dia 7 de outubro. Então eu fiquei preocupado com essa segunda cirurgia. Mas aí eu me despreocupei durante a cirurgia, porque tinha 3 médicos ali, né? Tinha a médica fazendo a cirurgia e tinha mais 2 médicos acompanhando. E eles estavam, a maior parte do tempo, rindo
e conversando amenidades. Então eu pensei comigo, né? Então acho que está tudo bem, né? Tá correndo tudo bem, o pessoal está rindo, está falando de cachorro de rua, né? Então, e de fato foi tudo bem na cirurgia, tudo dentro dos conformes, né? Demorou, eu acredito que demorou em torno de 2 horas ou mais essa segunda cirurgia. A primeira foi bem mais rápida, acho que foi 1 hora, até menos, né? Então veja que em 2012 eu tinha feito já uma cirurgia de descolamento de retina, né? Então o descolamento de retina, no meu caso, eu acho que ele foi grave, porque, olha, o descolamento de retina, aqui, ó, ele só descolou, a pelinha, a retina, descolou da parede aqui, né, e caiu, tá vendo? Mas ele não rasgou, né? Aqui nessa segunda figura, além de descolar, ele abriu um buraco, tá vendo? Que foi o meu caso. O meu caso, eu acho que além de descolar, ele rasgou porque eu dava para ver uma sombra na parte de cima do olho. Na parte de cima e do lado esquerdo, como se fosse uma cortininha caindo assim. Então eu acho que além de descolar, rasgou. Aí foi feita uma cirurgia de descolamento de retina em 2012 no HC da Unicamp. Aí quando eu fiz essa cirurgia, aí foi beleza. Eu me recuperei, né? Foi tranquilo, porque quando tirou o curativo eu já estava enxergando normalmente. A única coisa é que a visão para leitura é que ficou bem piorada mesmo. E isso o médico tinha me alertado, falou que a minha visão não ia ficar como estava antes. Então, o descolamento de retina, ele acontece nos casos onde a miopia é muito alta. Então é por isso que eu quero aproveitar esse vídeo e prestar um serviço de utilidade pública. E aí, se você tiver uma miopia muito alta, tipo acima dos 10 graus, né, você tem que fazer um exame de fundo de olho, né, e para você ver se você não corre o risco de ter o descolamento de retina, tá? Porque é onde a probabilidade aumenta de ter esse tipo de problema, para quem tem miopia alta. E para quem tem diabetes, também o risco é alto, né? Eu, quando vou nas minhas consultas lá, eu me deparo com diversos pacientes lá que eles estão fazendo um tratamento lá por causa da diabetes, né? Então, para evitar, aí o que acontece? Como é que você evita a cirurgia, que é o pior, né? Existe uma coisa que chama fotocoagulação, que é fotocoagulação a laser. Então, o médico ele faz aplicações de laser, né? Ele bombardeia, entre aspas, né, a área em torno da mácula ali, não na mácula, lógico, né? Acredito que é na parte branca do globo ocular. E aí esse laser ele provoca tipo como se fosse dar umas queimadinhas ali, e ele ajuda a grudar. Então é melhor você fazer isso do que descolar, entendeu? Porque se descolar, aí você tem que ou partir para cirurgia ou partir para algum outro procedimento, né? E no meu caso, além de descolar, rasgou, né? No meu caso, certeza que rasgou. E aí, nessa segunda cirurgia, eu acredito que teve um descolamento de retina por causa do procedimento que eles fizeram na cirurgia. Eu vou falar um pouco daqui a pouco. Olha só a retina, a estrutura da retina aqui, ó, tá vendo? Então, ela tem um sistema de vasos, né, idêntico ao que a gente tem no corpo humano inteiro. Ó. Tem artéria, né, que recebe onde circula o sangue arterial, que já foi purificado no pulmão, e ela também tem veias, que carrega o sangue venoso, que tem gás carbônico, que está indo para ser purificado no pulmão. Ó. Então, na retina tem isso daí. Acredito que em todo lugar tem, em outras partes do olho deve ter também. Então, aqui está mostrando essa estrutura, né, e aí veja só
uma seção em corte da retina, né? Olha só a complexidade, ó. Cones, bastonetes, tá vendo? Tudo isso faz parte da retina. Então, a imagem se forma nesse local aqui, nessa pelinha. Em cima dessa pelinha que a imagem ela entra no teu olho, passa por essas lentes aqui, né, pelo cristalino e vai cair aqui, ó, bem em cima dessa retina. Por isso que ela é super importante. Tudo é importante, mas a retina é mais ainda. Então, o serviço de saúde pública do município, na minha opinião, eu acho que o serviço de oftalmologia tinha que ter um protocolo, tipo assim, se a pessoa tem mais de 10 graus de miopia, obrigatoriamente fazer o exame de fundo de olho, porque é o exame de fundo de olho que vai detectar se vai ter o descolamento de retina, né? E o exame de fundo de olho não precisa de nenhum aparelho caro, grande, sabe? Com aquela luz forte que o oftalmologista usa, aquilo lá já é o suficiente, porque é o que eu tenho visto quando eu vou lá na Unicamp, entendeu? Ele pega uma luz forte, ele pega uma lente, ele põe no olho lá e ele consegue ver o fundo de olho. Não precisa existe aqueles equipamentos de mesa, tudo, mas não precisa daquilo para fazer o fundo de olho. Então, eu não consigo entender por que as secretarias de saúde municipais, né, não adotam esse protocolo. Porque, no meu caso, é que também foi um pouco de relaxo da minha parte também, né? Eu não estava fazendo consultas, né? Mas eu acho que se eu tivesse feito a consulta no município, simplesmente ia detectar que eu estava com a miopia alta, ia fazer a receita do óculos e ia mandar embora, né? Não ia fazer mais nada. Então, o Tostão, que foi o centroavante do Brasil na Copa de 70, ele, que é esse camarada aqui, né, na foto, ele teve um descolamento de retina. O que aconteceu? Em 1969, ele jogava pelo Cruzeiro e no jogo com o Corinthians, o jogador do Corinthians chutou a bola acertou o olho esquerdo dele e teve descolamento de retina. Isso em 1969. Né? E aí, aqui a foto ele no hospital com o curativo, né? Só que o médico fez a cirurgia, né? E ele voltou, ele se recuperou e voltou a jogar. Tanto é que jogou na Copa de 70, no México. Entenderam? E eu não sei qual que é a diferença do descolamento de retina do Tostão para o meu, porque no meu caso ficou bem pior a parte de leitura, né? E no caso dele, eu não sei, porque ele não fala muito detalhadamente sobre o que aconteceu no pós-operatório da cirurgia dele, né? Só que aí o que acontece? O que aconteceu com ele, né? Depois ele levou num outro jogo, ele levou uma outra bolada no mesmo olho e olha que azar, né? Teve o descolamento de novo. Aí o médico dele disse, olha, agora não tem jeito, você vai ter que parar de jogar bola, né? Então aí ele parou definitivamente, inclusive ele estava em idade ainda de continuar jogando por um bom tempo, mas aí ele parou tudo, né? Até depois ele concluiu o curso de medicina dele, ele é médico hoje, né? E está aqui a foto do Tostão. Ele é o maior artilheiro da história do Cruzeiro. E aqui, ó, um pouco atrás, está o Dirceu Lopes, que é o segundo maior artilheiro da história do Cruzeiro. Os dois maiores. Até hoje, ninguém superou o Tostão em número de gols, né? E aqui ele do lado do Pelé, né? Que conquistou o tricampeonato mundial na Copa de 70 no México. Aqui mais para frente ele se transferiu para o Vasco, né? E aí a catarata, né? A cirurgia consiste em tirar esse cristalino, né? Que ele fica totalmente opaco, né?
Ele começa assim bem fraquinho, depois ele fica bem ruim. Se largar, aí você fica cego, não enxerga nada. Mas aí você tira esse cristalino, eles sugam, né? E substitui por uma lente. Então, no meu caso, o que aconteceu, né? Que é o que é o protocolo de hoje, né? Essa lente, ela já vai ter o grau aproximado do óculos que a gente usa. Então, é o desenvolvimento da medicina, da oftalmologia, é o desenvolvimento tecnológico, porque vários anos atrás simplesmente tirava o cristalino e não punha nada no lugar. Daí o médico tinha que receitar um óculos, um puta de um óculos grosso, você entendeu? Então, e não ficava a mesma coisa. Então, para mim foi sensacional, porque essa lente, né, praticamente está substituindo o meu óculos. Eu não sinto necessidade de andar de óculos na rua. Eu não sinto necessidade de andar com óculos dirigindo o carro. Eu enxergo normalmente. Eu vou sentir necessidade para leitura. Para leitura, sim. Aqui uma foto de um olho com catarata, né? O meu acho que não estava tão ruim assim, porque eu tentei ver minha catarata olhando no espelho, mas eu não consegui ver. Então acho que a minha catarata não estava tão ruim assim, mas me atrapalhava para andar de carro principalmente, né? Então eu fiquei maravilhado, e agora essa cirurgia do olho esquerdo, que é o meu olho que está pior, né? Eu vejo que vai ser a mesma situação. Ou seja, eu tenho eu estou com a visão idêntica como se eu tivesse com óculos e sem catarata. Então eu não só que com a vantagem de que não preciso usar o óculos no dia a dia. Vocês entenderam? Então, para mim isso está sendo sensacional. Eu nunca imaginei. Eu estou com 61 anos, eu nunca imaginei que um dia eu ia poder andar sem óculos na rua. Nunca. Eu falei, eu até morrer eu vou precisar usar óculos para andar na rua e para andar de carro. Mas hoje eu estou eu tô nessa situação aí. Eu só não usava óculos para dormir, para tomar banho. Aí, essa segunda cirurgia, além da de catarata, o que aconteceu, né? Eles injetaram um gás, né? Por isso que, no meu caso, eu acho que teve um descolamento de retina. Só que não teve o rasgo, não rasgou. Então, eu acho que só descolou. Eu não perguntei, eu não gosto de perguntar para os médicos, porque eu fico com medo, sabe? Fico com medo de notícia ruim, né? De falar que eu prefiro ficar sem saber, né? Mas talvez agora eu tenha uma consulta no dia 5 de novembro, talvez eu pergunte, né? Se houve um descolamento, porque eu acho que houve, porque estava vendo na internet, esse gás que eles injetam no olho é para isso. É para pegar a retina que descolou e injeta o gás, faz uma pressãozinha lá e ele ajuda a colar, colocar a retina no lugar e ajudar a colar. E aí, o tempo que esse gás permanece lá é o suficiente para a retina ficar no lugar ali e ficar coladinha. Tanto é que esse processo ele é um processo pouco invasivo, e quando acontece isso, não é considerado até uma cirurgia. Faz uma anestesia local, né, e simplesmente usa uma injeção e injeta lá. No meu caso foi cirurgia porque foi conjugado com a catarata, né? Aí aqui eu quero fazer um agradecimento para a Unicamp, né, para o HC da Unicamp, porque por ter me proporcionado essa qualidade de vida, né? Ter corrigido a catarata, ter resolvido o problema da catarata, ter corrigido o problema da retina. Então,
profundamente agradecido à instituição Unicamp. Eu falo Unicamp como um todo, porque eu também me formei na Unicamp, né? Eu me formei em matemática, física, eu faltou uma matéria, ainda não concluí. É, então eu quero agradecer a Unicamp como um todo, especialmente ao Hospital das Clínicas, porque além dessas cirurgias aí todas que eles me fizeram, né? A minha mãe também, ela passou por um transplante de fígado, né? Hoje ela não está mais entre nós, ela faleceu em 2012, inclusive ela faleceu por um AVC, uma coisa que não tem nada a ver com o fígado. Ela viveu vários anos antes de ter esse problema do AVC, né? Então ela fez um transplante de fígado aqui no HC também, com grande sucesso, né? Então, você imagine, tudo gratuitamente. Então, eu não teria recursos, eu acho que provavelmente, né, possivelmente, provavelmente, eu não teria recursos para bancar essas cirurgias todas, porque quanto custa uma cirurgia de transplante de fígado, né? Porque não é só cirurgia, tem os exames pré-cirurgia, né? Exame de sangue. Todo ano estava tendo que levar minha mãe e colher sangue, fazer exame de sangue para ver a evolução do fígado, né? E depois no pós-cirúrgico, né? Pós-cirurgia também tinha que levar, né? Inclusive levar semanalmente, logo após a cirurgia, levar semanalmente, depois tinha que levar semestralmente, depois anualmente. Então, quanto não custaria isso se não existisse o serviço público de saúde, né? E essas cirurgias de catarata que eu fiz, essas cirurgias de retina, que são mais caras ainda que as de catarata, né? Então eu quero agradecer à equipe médica do HC da Unicamp e agradecer ao SUS, né? Que é o Serviço Público de Saúde que proporcionou essa qualidade de vida. E eu rezo sempre quando eu vou na missa, raramente eu vou na missa, mas quando eu vou com meus familiares, eu rezo para que todas as pessoas doentes possam ter o mesmo tipo de tratamento que eu tenho tido na minha vida, que a minha mãe teve, né? Então eu rezo para que nos rincões aí distantes do Brasil, onde existe essa deficiência, eu gostaria que o SUS chegasse com essa mesma qualidade para todos esses locais. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Abraço a todos.